Olá, pessoal, sejam bem-vindos à aula 7. Nós vamos falar então do mapa estratégico. O mapa estratégico nada mais é do que reunir todas essas informações aí, mas ele tem um objetivo. Vou mostrar aqui para vocês. Vamos lá, olha só. Mapa estratégico é uma ilustração, uma representação gráfica dos desafios que a empresa precisa superar para atingir seus objetivos. Então, nesse mapa estratégico vão estar delimitados os objetivos, os recursos, as metas e os planos. Só que de uma forma desenhada, digamos assim. Vou mostrar aqui para vocês. Esse aqui é um mapa estratégico. Como que a gente olha um mapa estratégico? A gente olha de baixo para cima, tá? Porque a gente cria as estruturas, as bases para ir crescendo e chegar no lucro a longo prazo. Esse é o nosso objetivo. Então, como que a gente começa? A gente começa analisando os mapas vocês podem construir um mapa um pouco diferente no sentido de quais elementos são mais importantes para aquela empresa no determinado momento que ela está. Mas o aprendizado e o crescimento, né, a força de trabalho motivada, preparada para bom atendimento e capacitada tecnologicamente. Isso aqui é um modelo, tá, gente? Um exemplo que eu dei de uma empresa que eu construí o mapa, deixei a frase porque a gente demorou muito para chegar nessa frase, então ela tem que ser honrada, ela tem que ser dita por aí, né? Então, força de trabalho motivada, preparada para bom atendimento e capacitada tecnologicamente. Então, essa foi o nosso objetivo na base, construir isso aqui. Para construir isso aqui, nós precisamos usar o conhecimento atual para quê? Então, o que nós temos hoje, nós vamos usar como? O conhecimento atual vai ser usado para quê? Os colaboradores, qual é o papel? A tecnologia, qual é o papel? Criatividade e inovação, qual é o papel? E qual é o foco que a gente precisa ter para atingir essa força de trabalho motivada, preparada para bom atendimento e capacitada tecnologicamente? O que a gente precisa dentro de todos esses 5 pontos aqui? Conhecimento, colaboradores, tecnologia, criatividade e inovação e o foco. Então, qual é o foco que a gente tem que ter? Construída essa base, nós vamos preparar, então, os processos internos dessa empresa. A gestão operacional, como que vai acontecer? A gestão de clientes, qual é a entrega de valor que eu vou dar para eles, né? Quais são os processos que vão propiciar essa entrega de valor? A inovação, como que ela vai ser colocada em processos internos? Olha aqui a importância, gente, da inovação ser colocada como um processo interno. Porque, geralmente, a visão que a gente tem, o conceito que a gente tem de inovação é que ela é um acontecimento específico, único, maravilhoso, esplendoroso, que vai transformar imediatamente a vida da empresa e ela vai entrar nos eixos. Não. Inovação é um processo interno, é uma rotina, é um hábito da empresa que tem que ser colocado em prática. Porque nem sempre nós vamos ter essas ideias tão geniais. Mas pequenas ideias também são geniais, também fazem a diferença dentro da empresa. E às vezes são elas que levam a empresa para frente. Então, porque inovações menores, mas constantes, é melhor do que uma a cada 10 anos. Então, inovação é um processo interno. Como que vai ser esse processo interno de inovação? E a regulamentação disso. Né? Esses processos internos, eles vão estar regulamentados como? Aqui nós vamos colocar, então, qual é a regulamentação que nós vamos utilizar. E é aqui o nosso papel, nesse quadradinho aqui, o advogado, se ele não tem conhecimento desse todo, ele entra só nesse quadradinho aqui, né? E a gente vai entrar nos outros também. Então, regulamentação. Quais são as regulamentações que a empresa segue e quais foram as que ela construiu para serem seguidas dentro da empresa. E aí, nós vamos tendo a base do aprendizado e do crescimento, dos processos internos, nós vamos chegar nos clientes. Qual é a proposta de valor que a empresa do teu cliente vai entregar para o cliente dele? Essa proposta de valor, ela é construída geralmente por 3 bases da proposta de valor. Como que esses produtos ou serviços são construídos, entregues e revisados dentro da empresa para chegar nessa proposta de valor para o cliente. Então, qual é a proposta de valor? O que ele entrega? E ela é construída
como, ela é construída, entregue e revisada como. É aqui que você vai colocar. É como que o cliente vai ser atendido, como que o cliente vai receber, vai ter os seus problemas resolvidos, ou as suas oportunidades, né, os benefícios com o produto ou serviço do teu cliente. A partir dessa proposta de valor é que são geradas as receitas e que são calculados os custos que são dispendidos para gerar essa proposta de valor. Tudo isso aqui, essas 3 linhas aqui, elas têm um custo que vai ser gerenciado, né, para gerenciar os custos dos serviços atuais e do que agrega valor. Então, você gerencia os custos para gerar receita advinda de novos serviços que podem estar sendo construídos aqui, ou de serviços atuais que já eram prestados, ou produtos que já eram vendidos, mas com mais valor. Então, você faz todo o objetivo de construir esse mapa estratégico, de tudo que a gente conversou até agora aqui nesse módulo, é para a gente rever o que está sendo feito para gerar mais valor, para agregar mais valor para o cliente, do teu cliente, e gerar mais valor e gerar receita. Então, maior receita com os mesmos serviços e com novos serviços, serviços diferenciados e personalizados com mais valor e menos custo. Então, é nesses 2 pontos em verde aqui que nós precisamos chegar. Serviços diferenciados e personalizados com mais valor agregado e menos custo, eu enxugo o que dá e agrego valor ainda por cima, e tenho maior receita com produtos ou serviços que já prestava, melhorados, e os novos que vão ser prestados agora. O que tudo isso tem que gerar? Crescimento em 2 pontos, geralmente dentro da empresa, que vai te dar uma lucratividade a longo prazo. Então, quando a gente constrói esse mapa, pensa o seguinte, tem 2 escolhas aqui, tem 2 opções para você escolher. Você apresentar mapa estratégico e chegar com ele pronto para o cliente, pelo que você observou da empresa, e fazer até um marketing em cima disso, enfim, ou ter um trabalho do cão para construir esse mapa com o cliente e esse mapa realmente ser útil, ser usado, ser visitado, né? É nesse nível que a gente precisa chegar de proximidade com o cliente. Então, vocês veem assim, ó, que o mapa estratégico, eu até assim, ó, de todas as empresas que eu assessoro, o mapa estratégico é sempre o que eu deixo por último, sempre o que eu construo por primeiro é a matriz SWOT. E o mapa estratégico, às vezes, eu não chego a construir ele graficamente assim. Mas tudo que está aqui, de alguma maneira, foi passado para o cliente, mesmo que seja num outro formato, tá? Mas tu tem que entender aqui a ideia que é construída, as bases que são construídas, que são organizadas, que são objetivadas e que vão gerar esse lucro a longo prazo. Tá, gente? Esse material tá aqui abaixo da aula, tá? Se vocês não viram ainda, podem imprimir, enfim. Eu deixei ele meio vazio assim, mas se vocês forem construir para as empresas, vocês têm que começar do zero. Não dá para começar um mapa estratégico utilizando meramente um modelinho assim. Vocês têm que realmente fazer todo o plano de negócios para chegar na construção do mapa. Não é pelo mapa que a gente começa, muito pelo contrário, né? E na próxima aula, então, nós vamos ver o modelo Canvas. Ah, Raquel, mas a gente já fez o plano de negócio, já fez o mapa estratégico, o que nós vamos fazer com o modelo Canvas? Assiste a próxima aula.